Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal, Nosso Flamengo. Fique até o final e curta, comente e compartilhe também, que vai estar ajudando muito o nosso canal. Vamos pro vídeo? O que eu quero comentar aqui, Gabigol e Felipe Luiz, Felipe Luiz e Gabigol. O Dedê hoje trouxe um posicionamento diferente. Ontem, o Felipe Luiz, depois do empate com o Galo, ele abriu a coletiva falando sobre isso. Mas segundo o Dedê, falou pouco. Felipe, verdade. Fala de novo. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto. E primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Esse foi o pronunciamento dele, abriu a coletiva dessa maneira e acabou. Aí depois até perguntaram alguma coisa, mas ele não realmente retornou ao assunto. Capela, você acha que ele deveria ter falado mais, esticado o chiclete, como dizem lá em Diadema? Quebrada. Cara, o negócio é o seguinte, eu achei que ele tirou o pé da dividida. Ele tirou o corpo da jogada. A verdade é essa aí. Porque o negócio é o seguinte, se o Felipe Luiz ele chega e ele é um cara transparente, a gente conhece o Felipe Luiz desde sempre jogador, mas o UOL publicou até trechos do que o Gabigol teria dito pra ele. De palavrão, de não ter gostado disso. Ficou um climão absoluto. E eu acho que se ele tivesse sido transparente e tivesse falado, olha, por mais que seja um assunto da diretoria, isso aqui aconteceu, mas é uma coisa de vestiário, isso aqui a gente resolve, ninguém gosta de ser substituído, aquela coisa toda, ele coloca aqui um ponto final nessa história. Não é sagrado o vestiário, o que fica no vestiário, o que está no vestiário ou acontece lá, fica lá. Sagrado. Eu não sei. Aqui tem dois ex-boleiros que podem falar sobre isso. Peraí, me dá uma parte só, Ronaldo. Uma sublinhadinha. É sagrado, eu concordo, mas a partir do momento que vaza o que um diz pro outro, essa questão de, como é sagrado, já caiu por terra. Realmente, esse é um território que eu não pertenço, que eu vejo, acompanho, mas eu não estive lá, então eu não posso falar. Mas virou público, esse é o problema, virou público. As pessoas descobriram qual foi o diálogo entre as partes. Não tem como saber se aconteceu, né? Então, aí que tá. Não tem como saber como aconteceu. Agora... Mas você tem alguma dúvida que aconteceu? Pela postura do Felipe, não precisa nem mais. Vocês ficaram com alguma dúvida que isso aconteceu? Pra mim aconteceu. Claro que aconteceu. Se não tivesse acontecido... Gente, se não tivesse acontecido, ele falaria, olha, usaram o meu nome, o do Gabigol, não aconteceu. Isso realmente não foi dessa maneira, mas ele não disse. Então o que ele deixou claro pra todo mundo? Desmente que aconteceu. Então não, mas ele não quer. Gente, é óbvio que aconteceu. Claro que aconteceu. Pra mim, quando ele me fala é mentira. Isso não foi assim. Foi o menino da base do São Paulo, que na época do São Paulo, Copinha, eu acho que é Henrique o nome dele, né? Que ele sai na coletiva e fala, eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu, não foi o que aconteceu. João Paulo. Eu que perguntei. Mais ou menos isso, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu? Eu não vi o que aconteceu, mas se aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Ele foi assim. Mas eu quebrei ele. Eu acho que eu fiz 10 perguntas ao mesmo tempo pro cara. Tava tão nervoso, velho. Você era o repórter. Foi meu primeiro jogo como repórter. Eu fiz umas 15 perguntas pra ele e ele se perdeu. Eu também perdi. Felipe Luiz fez a mesma coisa, mas na coletiva. Mas nesse caso, vocês estão... Eu acho que eu tô com vocês nesse negócio que aconteceu alguma coisa lá. Mas pra ser esse tamanho todo, pra dar essa repercussão toda, isso aí pra mim, não sei pro Denilson, pra mim, é coisa de direção. Que não gostou, sabe assim, não gostou? Deve ter tido alguma coisa lá no vestiário. Isso deve ter mesmo. Porque sempre tem alguma coisinha no vestiário. Um fica ali com outro.
mas aquilo passa rápido. Pra mim tem uma mordida a mais aí. Você tá entendendo? Você captou? Pra Eu mim captei tem uma... agora, Captou? neste Pra mim tem momento, a sua mensagem. É, porque o cara não digeriu, porque isso é coisa de dirigente. Mas Que não eu acho que digeriu. tem algo mais, que não Ronaldo. digeriu o que ele falou lá. Ronaldo. Ele não digeriu, falou, ele entregou a gente de bandeja no momento que nós ganhamos o título. Então o que nós vamos fazer? Aí vamos chamar o Felipe aqui, teve um negocinho lá no vestiário, então nós vamos tirar ele, vamos Concordo afastar ele. com você. Pra mim é isso, velho. O mordedor de virilha ali tava preocupado só em tentar colocar. Então Ele tem que não ser gostou macho. do que o Gabigol falou em eu não campo tô depois do entendendo. título. Então, o cara tem que ser macho. Fala assim, ó, eu afastei ele porque teve um desentendimento Mas e o eu tirei Felipe ele. disse que o Marcos Braz vai comentar esse assunto. Mas ele disse. ele tinha que ter falado depois ali, acabou o Ronaldo, jogo. mas o problema foi entre ele Felipe tá Luiz e afastado. Gabigol, Ronaldo. Nós afastamos. Não, foi entre Felipe Luiz Assim e que tem que Gabigol que a gente ser. tá Mas, Nós da gente, diretoria afastamos vocês ele. estão falando tudo isso como se fosse mais importante que um título de Copa do Brasil. Isso que incomodou. Gente, são mais de 90 milhões de reais. Não, o cenário- Vaga direta na Libertadores. O Flamengo poderia... Ó, Cara. vocês acabaram de falar que... Ah, se o Palmeiras ganhar só um estadual... E se o Flamengo tivesse só vencido o estadual? Pra mim tem alguém mordido nessa história. Bom, aqui era o ponto certo. Estávamos falando sobre Gabigol, Felipe Luiz, diretoria do Flamengo. E o Ronaldo declarou que para ele todas as instruções foram dadas pela diretoria para que o Felipe se manifestasse dessa forma na coletiva. Capela, tem vários pontos aí. Primeiro que pipocam pessoas falando que jogadores colegas do Gabigol não gostaram da postura dele com o Felipe, da postura dele no vestiário e não aceitar uma substituição. Ele sai, entrava Bruno Henrique. Outra coisa, na hora do banho de gelo tradicional que todo mundo dá, cadê o Gabigol que não apareceu? Pois é. Eu acho que o Gabigol é um tremendo ingrato também, sabe? Eita. É um ingrato mesmo. A verdade é essa aí. Que o Felipe Luiz pegou ele, o cara tava escanteado, reclamou do Tite. É aquilo que a gente falou ontem aqui, não quero ser repetitivo, mas é impossível. Tá o mundo errado, só o Gabigol tá certo. E assim, eu acho que... Tava até conversando com o Dedê aqui, eu concordo. Tem coisa que no vestiário, tem um ranca-rabo, acontece mesmo, normal. Agora, sempre o Gabigol, e ainda mais com um cara que pegou e recuperou o Gabigol, que abraçou, que chamou de filho, que pegou, batalhou em cima dele pra poder recuperar essa reta final, não só pro Flamengo, mas a favor do Gabigol, e ele vai e toma esse tipo de postura, esse tipo de atitude. Eu acho que ele é um ingrato e, mais uma vez, tem caráter duvidoso. Eu não gosto desse tipo de coisa. Ô Rê, não tem como saber se realmente rolou esse diálogo dele falar, tá achando que é o Guardiola, pro Felipe Luiz, enfim, não tem como saber. Essa questão é difícil, porque logo depois que sai essa situação, teoricamente, que aconteceu, o Gabigol, por exemplo, publicou uma foto, ele abraçando o Felipe Luiz. Logo depois disso, de que o Gerson ficou chateado, o Arrascaeta, postaram uma foto com o Gabigol também. A Arrascaeta postou uma foto com o coração pro Gabigol. Então são situações assim que talvez não aconteceram dessa forma que está sendo noticiado. Claro, tem que ter cuidado. Ninguém desmentiu o jornalista, né? Cara, mas... Que divulgou. Mas já então aconteceu... desmente o jornalista, Tem uma situação parecida. O Sabino de São Paulo. O Sabino, ele falou recentemente de que não teve a situação lá, de que ele não quis aquecer. Pô, na época todo mundo detonou o cara. Todo mundo viu. Isso é o trabalho do jornalista. O jornalista viu, mas o Sabino... essa informação. O Sabino vai negar pra não ficar mal com a torcida. Mentira. Mentira de quem? Do Sabino. Só o jornalista tá certo, tá? Se você gostou, curta, comente e compartilhe, se inscreva e também entre na nossa comunidade, beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.